Vamos ler então. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A essência da vida cristã é o crescimento. Tudo na vida está relacionado ao crescimento. E da mesma maneira que isso se aplica ao mundo físico, é aplicado ao mundo espiritual. Da mesma maneira que o bebê se torna uma criança, um adolescente, um adulto, ou uma planta cresce e amadurece e dá fruto, os cristãos também amadurecem. Os cristãos também têm um crescimento. E tudo que cresce, se o crescimento é prejudicado de alguma maneira, isso traz consequências trágicas. Por exemplo, uma planta, quando não é nutrida, ela não dá fruto, ela pode morrer. Uma criança que não recebe os nutrientes adequados, ela pode ter anemia, pode sofrer de alguma doença. Só que o crescimento espiritual, a tragédia é muito mais. Porque a partir do momento que você não cresce espiritualmente, você não aprecia plenamente aquilo que Deus tem feito para você. Não aprecia aquilo que Deus preparou para a sua vida realmente. Aquilo que está preparado. Assim como o crescimento físico, o crescimento espiritual depende do poder de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que o crescimento pode ser forçado. Uma planta, ela tem o tempo dela de crescer. Uma criança, ela não nasce depois de 9 meses e daí 2 dias já é um adulto. Tudo tem o seu tempo. E o crescimento vem de Deus. O crescimento faz parte disso. Em 1 Coríntios 3, versículo 6 e versículo 7, ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tudo é Deus que vai dar o crescimento nessa vida. Na verdade, o Novo Testamento inteiro chama os cristãos a operar a salvação com temor e tremor. Pedro ordena os crentes a crescer na graça do conhecimento. E vários versículos vão falando do crescimento do cristão e falando da importância desse assunto. E Paulo exorta nas suas cartas que nós sejamos imitadores de Cristo, assim como ele é. Paulo define uma meta de crescimento diante de Deus. Em Filipenses 3, de 13 a 14, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançam para o que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você escuta Paulo falar isso, parece uma piada. Você fala, Paulo fala isso, eu não julgo ter alcançado. O homem escreveu praticamente metade do Novo Testamento. É impossível você imaginar Paulo escrevendo isso. E Paulo mostra que o crescimento tem que ser contínuo. O crescimento do cristão, ele sempre tem que estar crescendo de alguma maneira. Ele entende que o alvo dele era Cristo. Era a única coisa que importava. Nada mais nessa vida. E ele também escreve que aquele que permanece deve andar como ele andou. Como está lá escrito também em 1 João 2,6. E Deus tem na igreja as pessoas dotadas para fazer as outras pessoas crescerem. Quando você se converteu, quando você era criança na igreja, tinha alguém que estava lá que ensinou você, que simplesmente estava lá e ensinou a palavra para você, que ensinou as coisas básicas. E cada mandamento que você vê na Bíblia a respeito de santificação, ele está atrelado a outra coisa que você tem que obedecer. Não é simplesmente você crer em Jesus e acabou. É se você crer, você obedecer, você amar, sempre uma coisa está atrelada à outra. E isso é continuamente. E aí, quando eu estava escrevendo,
Eu cheguei numa parte que eu falei, será que eu estico ou não? Mas eu resolvi colocar. Quando você fala de crescimento, existem algumas coisas que não estão relacionadas ao crescimento. O crescimento não vai determinar a posição espiritual que você está diante de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que crescimento é você ser mais favorável diante de Deus do que outras pessoas. Quando João escreve, ele está falando que o perdão e a salvação são confirmados em Cristo. Que Cristo realizou o perdão dos pecados e nós recebemos a justificação de Cristo. E nada mais. Não tem nada que você possa fazer, que você possa aumentar isso. No momento da conversão, o sacrifício de Cristo apaga o seu pecado e a justiça de Cristo é imputada em você. E você passa a pertencer à família de Deus. E essa posição é fixada e é lá. Você é o quê? Você é filho de Deus. Você é mais filho do que o seu irmão? Não. O seu irmão, porque está mais tempo de casa, é mais filho que você? Não. Todos são filhos. Você é crente, você se acreditou, se entregou a Jesus, você é filho de Deus e nada mais. E nós vemos na Bíblia, antes da crucificação de Cristo, os apóstolos discutindo isso, quem era o maior. Em Lucas você vê que eles estavam contendendo quem era o maior entre eles. Quem era o mais especial? Ah, eu sou mais querido que o mestre, então eu sou maior. Ah não, sou eu. Se você ler lá em Mateus 20, a mãe do Zebedeu foi lá pedir para eles se sentarem à direita e à esquerda. Eles se achavam muito importante. Nós somos mais amigos, nós somos mais íntimos, então a gente tem que ter uma posição melhor, né? A gente tem que ter uma posição melhor diante do mestre. E não é assim que funciona. Todos são filhos de Deus, igualmente. E crescimento também não aumenta o amor de Deus. Crescimento não vai fazer Deus amar você mais. Ah, eu estou mais espiritual hoje, Deus me ama mais, eu vou conseguir mais coisas. Não. Amanhã, estou amando menos, não estou orando tanto, não estou lendo tanto, Deus vai me amar menos. Não. O amor de Deus é o amor. Você pode não estar tendo muita comunhão com Deus, mas você ainda é unido com Deus. A união você não vai perder. Você é amado e ponto. E ele fala, e nós vemos o amor de Deus antes mesmo da crucificação. Na noite antes da crucificação, os discípulos estavam discutindo ainda quem era o maior. E Jesus, mesmo assim, eles sendo orgulhosos, diante de todo aquele sofrimento que Jesus estava prestes a passar, a angústia que ele já estava, e mesmo assim ele continuou amando eles. Então, quer dizer, o crescimento não tem nada a ver com o amor, porque se tivesse naquele momento, a gente não amava mais os discípulos, por causa dessa atitude deles. E a Bíblia fala que ele os amou até o fim. Crescimento também não é medido por tempo. Não adianta você ter 50 anos de igreja e se achar mais espiritual porque alguém entrou agora. Isso não vai determinar se você teve um crescimento diante de Deus, se você teve um amadurecimento real diante de Deus. Muitas vezes você pode estar há muito tempo na igreja e o resultado é uma instrução inadequada na palavra, mesmo assim você ser desobediente e infiel às doutrinas. Você está lá, mas você não é fiel. E que crescimento que você teve então? Às vezes uma pessoa que não tem tanto tempo de casa, está se empenhando, está buscando a Deus, está lendo, está orando, e ela tem mais comunhão com Deus, ela é mais amadurecida que você. Pode acontecer? Pode. As pessoas olham às vezes assim, porque estão mais tempo de casa e se acham mais espirituais. E não é que é assim que funciona. Em Hebreus 5, 11 e 14 ele fala, porque necessitais de leite, não do sólido. O que ele está falando aqui? E muitas vezes a pessoa está lá, se acha que está toda espiritual, mas na realidade ela é como uma criança ainda, ela precisa tomar leite ainda. Ela não está preparada para ouvir a palavra, para entender realmente aquilo que Deus tem preparado, as coisas que Deus tem feito na vida dela e na vida das outras pessoas. O crescimento também não está relacionado à quantidade de conhecimento.
E aqui é um ponto perigoso hoje em dia, porque hoje em dia você pode ter conhecimento da Bíblia em qualquer lugar. Você abre o celular, tem internet, curso não falta. Se você pesquisar Bíblia online e depois abrir lá, o que vai aparecer de anúncio, faça curso teológico, aprenda a Bíblia, aprenda não sei o que, o curso não vai faltar. Conhecimento não vai determinar se você teve um crescimento ou não. Muitas vezes a informação é recebida, mas ela não é aplicada. Você recebe aquela informação, você vê aquela informação, mas você não aplica aquilo de verdade. Aquilo realmente não está na sua vida. Tem um texto de Romanos, vamos abrir lá em Romanos 2, no capítulo 2, a partir do verso 17. Romanos 2, a partir do verso 17. Ele diz assim: Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, e saberes e a sua vontade aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdadeira verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas, não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quando Paulo escreve isso, o que ele está falando? Os judeus eram os mais conhecedores da palavra. Se pegar os fariseus, então, eram excelentes na lei. E Paulo está falando, não adianta muito vocês ter todo esse conhecimento, vocês não aplicam, vocês levam os outros a pecar, vocês falam que os outros vão fazer as coisas e vocês acabam fazendo. Isso não resolve nada. Tem uma frase que fala, né, que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A desobediência constante vai produzir indiferença diante de Deus, vai tornar uma consciência difusa e vai prejudicar o crescimento espiritual. Quanto mais você lutar contra, quanto mais você for desobediente, você for indiferente à palavra de Deus, pior vai ficar seu crescimento. Mais vai ser prejudicado. Você fala, Deus, eu quero entender a tua palavra, mas você é desobediente, como é que você vai entender? Você nunca vai entender. Aqui você vai continuar só a palavra que você ouve, que alguém fala, mas você abrir, você conseguir ler e meditar, você não vai fazer isso. E o seu crescimento vai estar prejudicado. E crescimento também não tem nada a ver com a atividade da igreja. Muitas vezes, as pessoas mais ocupadas na igreja são as que são mais imaturas, na realidade. Aquelas pessoas que vivem de atividade da igreja, que vivem fazendo muita coisa, e às vezes não tem maturidade real. Ela está lá, mas ela não teve um crescimento. Muitas vezes você vê um líder que ele tem carisma diante das pessoas, ele tem conhecimento, ele tem sucesso, ele consegue ser influente diante das outras pessoas, mas maturidade e crescimento. Porque tudo isso é terreno. Se você falar sabedoria, você tem sabedoria agora. A sabedoria do que a gente lê. Você tem sucesso, o sucesso é agora. Você tem influência é agora. Mas o que importa realmente, ele vai ter maturidade realmente para poder transmitir. Ele vai ser uma pessoa que vai poder ensinar as outras pessoas, ele vai estar realmente preparado. Ele vai ter um conhecimento, uma maturidade genuína, porque para Paulo era totalmente o inverso. Paulo ele escreve em várias partes da Bíblia, ele fala que fraqueza, sofrimento, perseguição, pobreza
eram os verdadeiros sinais da maturidade dele. É totalmente inverso do que você vê hoje em dia. Você vê que as pessoas se apegam à fraqueza. Não, em Deus eu sou forte. Sofrimento, não, se você é de Deus, você não pode sofrer, você vai ter sua vitória. Perseguição, não. É totalmente contrário. Paulo fala que não. Paulo fala que todas essas coisas eram sinais de que ele tinha maturidade, que ele sabia que tudo isso que ele passava, ele estava passando por causa de Deus, por causa do nome de Deus. E isso alegrava ele. Crescimento também não é um negócio místico. Não é uma coisa que alguém vai chegar e vai fazer um abracadabra. Ou alguém orou por alguém, falou, recebo. Você recebe Cristo, recebo e amém. E a pessoa vai ter um crescimento automático. Isso não acontece. Muitas vezes a pessoa acha que isso vai acontecer e vai. E muitas vezes é uma coisa emocional, uma coisa passageira. Ela só produz bons sentimentos. Aquele momento que você está na igreja, você fala assim: foi uma coisa boa hoje. Se você se sentiu bem, é bom você vir para a igreja com uma boa palavra, mas aquilo mexeu realmente com você, aquilo mudou a sua vida realmente, aquilo fez você pensar sobre alguma parte da sua vida que está errada, que precisa ser consertada. E isso aqui é importante. Em Atos 17, Paulo fala para as pessoas, e está escrito assim, que a cada dia examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim. Quer dizer, não adiantava só Paulo falar, eles pegavam e iam lá procurar. É a mesma coisa do que alguém fala para vocês e falar assim: Deus amou o mundo. Onde que está isso na Bíblia? Está lá em João. Está lá em João mesmo. Vamos ver que está em João, né? Vamos abrir. Está lá. Está em João mesmo, é verdade. Mas amou de que jeito? Tal. Não basta as pessoas falarem as coisas para você simplesmente aceitar isso. Você também buscar esse conhecimento. Buscar e se aprofundar. Jesus, quando ele está sendo tentado, o que ele fala para Satanás? Fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você se alimentar, você vai se aperfeiçoar, você vai ter um crescimento. As cartas de Paulo definem o crescimento espiritual como ser transformador, a transformação e renovação da mente, aperfeiçoamento e santificação. E você é dirigido para o alvo, você é edificado na fé, na justiça, na piedade, no amor, na perseverança, na mansidão. E Pedro, em 1 Pedro 2,2, ele ainda complementa. Ele fala: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quer dizer, nunca se sinta satisfeito, sempre procure o crescimento. E diante disso, João escreve a carta para que as pessoas tivessem a consciência da salvação, diferente do que estava sendo falado pelos falsos mestres e pelas outras doutrinas. João escreve, quando ele escreve 1 João, ele fala sobre isso. Ele fala assim: para que vocês tenham certeza, vocês são salvos, seus pecados foram perdoados. Mas obviamente nem todo mundo que vai ler a carta estava no mesmo nível. Tem gente que é recém-convertido, tem gente que é jovem, tem gente que é mais maduro, e são todos os níveis. E isso faz com que as pessoas evoluam. E é disso que vai tratar os versículos. Primeiro, quando João ele escreve: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, que é o versículo 12. Ele está se referindo ao quê? A segurança total dos crentes. Ele sabia que para quem ele estava escrevendo, ele estava escrevendo para pessoas salvas, ele estava escrevendo para o mundo, ele estava escrevendo para pessoas que não tinham conhecimento de Deus, ele estava escrevendo para as pessoas que eram realmente salvas, para as pessoas que tinham aceitado a Jesus, que estavam no caminho. Ele estava escrevendo para esse tipo de pessoa. Então a carta era para eles, aqueles que realmente faziam parte da família de Deus. Quando ele usa a palavra filhinhos, ele não
está se referindo a criança, ele está justamente se referindo a quem? A todos os salvos. Todos aqueles que realmente acreditavam em Cristo, aqueles que acreditavam que os seus pecados foram perdoados por causa de Cristo. E não apenas crianças. Eles tinham a confiança em Jesus como o único suficiente Salvador, criam no pecado, que estavam debaixo do pecado, e Cristo morreu para pagar os nossos pecados, tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo e passaram a viver em obediência à palavra de Deus. Esses são os filhinhos que João está se referindo. Quando na Bíblia, quando você lê, você vê que só existem dois tipos de família. Uns são filhos de Deus, ou são filhos de Satanás, não tem outro. Então não tem como falar que João está escrevendo para as pessoas, ou quando Deus fala que Cristo morreu, ele morreu para quê? Ele morreu para aqueles que são salvos, aqueles que creem em Cristo. Em João 8:39 tem todo um texto falando sobre uma conversa de Jesus com os judeus, e eles falam: nós somos filhos de Abraão. Ele fala assim: vocês são, mas vocês já viram Abraão fazer as barbaridades que vocês fazem? Fala: não, nós não somos filhos da fornicação, nós temos pai como Deus. Aí ele fala assim: filho, se eles tivessem pai como Deus mesmo, vocês não estavam querendo me matar, não. Mas o pai de vocês é o diabo, é o pai da mentira, porque vocês são filhos dele, vocês fazem esse tipo de coisa. Olha a conversa. Então, quer dizer, Jesus já tinha uma diferença, uma separação clara. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que não eram pessoas que eram salvas, eram pessoas que eram do mundo realmente. Deus, ele vai amar. Os filhos de Deus têm que amar os filhos do diabo? Não. Eu até abro um parênteses aqui para falar assim: as pessoas que estão no mundo precisam ser salvas, sim, mas você amar, quando ele fala, é compactuar com as coisas erradas que as pessoas fazem. E se você ama, se você ler 1 João aqui, que eu falei já sobre isso, amar é obediência. E se você ama e compactua com as coisas erradas que os outros fazem, você obedece a quem então? Você obedece a Deus? Ou você obedece a Satanás? Essa é a pergunta. Todos os crentes, não importa onde eles estão em contínuo crescimento espiritual, porque os pecados deles foram perdoados. E essa é a verdade fundamental do Evangelho, é isso que João tenta trazer. João termina a frase, quando ele termina falando dos seus pecados foram perdoados em nome Cristo, ele está falando, ele está trazendo a memória deles que os pecados deles foram perdoados por causa de Cristo. O perdão foi concedido por causa de Cristo, unicamente por causa de Cristo, não por causa de qualquer obra que eles pudessem ter, porque senão seriam por méritos e não seria pela graça de Deus. Já quando ele fala, eu escrevi a filhos porque conheceste o Pai, que é o verso 13, ele está falando, fazendo uma diferença clara entre filhinhos e crianças. Ele está falando não mais de crianças aqui. Ele está falando de pessoas, de crianças que não sabem o gosto ainda do Pai, os gostos do Pai. O que ele está se referindo aqui? Vocês conhecem, mas vocês conhecem profundamente o Pai? Quando ele fala aqui, ele usa ilustrado, ele fala, porque em Salmo 9:10 ele fala: confiam porque conhecem o teu nome. Uma criança de 3 anos, ela conhece o pai dela, ela conhece que é a mãe dela, mas ela é capaz de falar qual é a comida preferida do pai e da mãe, o nome do perfume, a cor, a roupa que a mãe gosta, o restaurante que o pai gosta? Não sabe. Ela sabe quem é o pai. Quem é seu pai? Ela vai apontar ali. Ela sabe os gostos do pai? Não. Então, quando João escreve, ele escreve assim: porque vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem, mas vocês não têm profundidade ainda. Vocês ainda não conhecem ainda profundamente a Deus. Eles ainda são bebês e ainda correm riscos de serem atacados pelas coisas do mundo. Assim como uma criança
pequena, que ela tem que ser protegida, eles também têm que ser protegidos, porque eles estão à mercê do mundo ainda. Eles podem ser atacados, eles estão ali, mas eles não sabem ainda. E esse tipo de crente, quando ele fala criança, é aquele crente do sentimento. Aquele crente como o recém-convertido, que ele tem aquela alegria, aquele sentimento de estar na família de Deus, mas ele conhece profundamente, ele não conhece. Só que ele pode ser enganado, ele pode ser enganado ainda. Ele pode ser enganado tanto pelo mundo, quanto por falsas doutrinas. Então, ele tem que ser protegido e ele tem que ser ensinado para justamente não cair nesse tipo de coisa. Eles são extremamente vulneráveis a doutrinas enganadoras. Às vezes ele é recém-convertido, aí ele ouve uma coisa, ele está aqui, mas de repente ele ouve outra coisa do outro lado, aquele um pouquinho de verdade com um monte de mentira misturada, ele acredita e aquilo prejudica o crescimento espiritual dele, e ele continua sendo apenas uma criança. Os mais maduros se alegram com os novos crentes, se alegram, eles têm ânimo, eles são ansiosos por Deus, eles têm aquela ansiedade de aprender, de estar ali, de participar. No entanto, eles também têm que ser protegidos contra esse tipo de perigo. Quando já ele escreve, jovens, eu lhes escrevi porque são fortes, segundo em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o marido digno. Ele já está falando de outro tipo de crente. Ele já não está falando mais da criança lá, ele já está falando de uma criança que consegue fazer as coisas sozinha. Ele já está, se for comparado com uma criança, ele já está falando com uma criança entre 12 e 15 anos que consegue se virar já. Você não vai ter que dar mais comida na boca dela. Teoricamente, uma criança de 12 anos já vai saber ler e escrever. E ela já não vai estar mais focado na devoção, no sentimento. Ela já vai ter uma clareza mais profunda da doutrina de Deus. Ela já vai ter uma profundidade maior da Bíblia. Por quê? Ela já não vai ser mais alimentada pelos outros. Ela vai passar a se alimentar sozinha. Tudo aquilo que ela tiver na igreja, ela vai pegar, ela vai chegar, ela vai ler, ela vai procurar, ela vai pesquisar, ela vai tentar se aprofundar nas doutrinas, e ela vai conseguir. Ela já vai ter uma compreensão maior sobre palavras como salvação, justificação. Não vai ser mais só um monte de palavras que vai ser falado para ela e ela não vai entender. Ela já vai ter um conhecimento, ela já vai ter um pouco de profundidade. Esse tipo, quando ele fala de jovens, aqui ele já é o tipo de pessoa que já é marcada por uma certa compreensão da vida, realmente. Ela não tem uma compreensão superficial, ela já tem um tipo de compreensão mais profunda da vida. Depois que supera essa fase, o sentimento muda. O sentimento de você está focado em fazer, você foca em estudar também. Você foca em conhecer a palavra, você foca em conhecer as doutrinas da Bíblia para você se aprofundar mais na palavra. E por que isso tem que acontecer? Porque muitas vezes as doutrinas é que acabam pegando as pessoas. Se você é um recém-convertido, dependendo do que você ouve, você é levado por um lado. Se você já é uma pessoa que é mais madura na palavra, os vários doutrinas que tem por aí já não vão afetar você. Já não vão mais fazer você falar, mas será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Será que é? Será que não é? Você vai ficar mais focado nisso, você vai saber o que é real e o que é falso. A partir desse momento, você também vai passar a querer não somente aprender, você vai querer falar a palavra para as pessoas, porque a partir desse momento você já sabe a palavra, você já tem um conhecimento da palavra, você consegue se aprofundar, você consegue não só falar dos versículos que você ouve na igreja, você vai saber aquilo que você viu na sua casa, aquilo que você estudou, aquilo que você se aprofundou. E aí você se torna alguém que realmente refuta e protege a verdade. Você refuta os erros e vai proteger a verdade. E tem a última
o último tipo de crescimento, que é quando ele fala, é a segurança aos pais espirituais. Ele fala, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele está falando de criança aqui, ele está falando de um jovem? Não. Ele está falando de alguém que jamais possuiu na palavra. Aqueles que realmente vivem a palavra de Deus. Porque maturidade espiritual, o crescimento, é você viver a palavra de Deus. Não você somente ler a palavra, você ouvir a palavra, mas você viver a palavra. João fala que aqueles que são mais espirituais, né, esse crescimento, eles meditam nas profundezas de Deus e no conhecimento. E eles conhecem Deus intimamente mesmo. Eles não são pessoas superficiais que simplesmente sabem uma coisa ou outra. Eles se aprofundam. Eles têm um conhecimento real de Deus. Eles têm uma compreensão maior e mais rica da palavra. E ela é ancorada onde? Ancorada na palavra. Na própria palavra. Ela não é ancorada nas coisas que os outros dizem. Uma coisa que eu sempre gosto do pastor Gilberto, e que saía a contradição, que você perguntava ao pastor Gilberto, qual livro o senhor indica para ler? Ele só falava a Bíblia. Mas pastor, é um livro de teologia bom. Eu falava, tem um livro ótimo para ler, chama a Bíblia. Não adianta você ler o autor A, o autor B, o autor C. Porque você tem que ler a Bíblia. Você tem que aprofundar na Bíblia. Você tem que se aprofundar no estudo da Bíblia. Você tem que saber o quê? A Bíblia. Você não tem que saber. Muitas vezes, os alunos do seminário vão conversar comigo, mas fulano falou tal coisa, ciclano, segundo não sei quem, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Mas e por que não sei? Não, mas o que a Bíblia fala? Você tem que sempre, qual que tem que ser a sua base? Qual que tem que ser a âncora daquilo que te prende? A palavra. É aquilo que vai te firmar, aquilo que vai te dar direção, que vai te dar o conhecimento real de Deus, não nas coisas que os outros falam. Essa é a única maneira realmente dos crentes progredir, é conhecer a palavra, se aprofundar na palavra e através da aplicação da palavra na vida. Se essas coisas não acontecerem, não vai ter crescimento. A pessoa não vai crescer, a pessoa ou ela continua sendo uma criancinha sendo alimentada pelos outros, ou ela fica ali no meio termo, não cresce, não amadurece. E a Bíblia fala, para que chegue na plena, no conhecimento e no crescimento. Ler, estudar, memorizar e meditar e aplicar a palavra é o que transforma a gente em imagem de Cristo. É isso. Não é você meditar em autores, em estudo, mas na Bíblia. Os autores estão aí para falar as coisas? Não. Tem estudos muito bons, tem, mas o que a Bíblia fala? É só isso que você precisa saber. O que a Bíblia fala sobre os assuntos? É isso que você precisa saber, é isso que você precisa estudar. Como que você continua crescendo em santificação? Você deve, a partir do momento que você cresce, você se torna um pai espiritual também. Uma pessoa dessa madura que vai completar o ciclo, que você vai poder passar a alimentar aquelas crianças lá no primeiro estágio. Porque quando você é jovem, você não tem capacidade para alimentar a criança. Mas quando você é um adulto, um pai de verdade, você alimenta uma criança. E essa é a função. Você cresce para quê? Para que você possa transmitir isso às outras pessoas. Quando você tem um conhecimento da palavra, você já fala para os outros, fala, mas você às vezes pode ensinar? Depende do seu conhecimento. Mas se você é um adulto, maduro, que chegou ao conhecimento real, que você se aprofundou, você vai saber falar a Bíblia para as pessoas. Você não vai ter dificuldade. Para concluir, queria falar, Jesus deseja que nós chegamos ao amadurecimento, nós chegamos ao conhecimento da verdade mesmo, nós realmente vamos para frente, nós realmente tenhamos um crescimento. Então, quando João escreve isso, ele escreve para quê? Para que as crianças saiam do prazer inicial e se aprofundem no conhecimento da Bíblia.
Sai daquele amor, sai daquele primeiro amor, sai daquele sentimental do começo e se aprofunda na Bíblia. Se você já saiu dessa fase, você é um jovem na Bíblia, sai da fase de jovem, se aprofunda na Bíblia, para você amadurecer e se tornar um adulto. Se você já for um adulto no conhecimento, continue a caminhada, porque Paulo fala que ele continuou, mais maduro que ele era impossível. E mesmo assim ele fala que até o fim ele perseverou, ele continuou, ele tentou, ele continuou buscando um amadurecimento cada vez mais. Para finalizar, eu queria ler 2 Pedro 3,18, que ele fala assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, antes do que? Antes de tudo. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Cresçam, procurem conhecer mais a Deus, a palavra, a vontade de Deus, porque isso vai trazer somente crescimento e amadurecimento para a sua vida, e você vai poder realmente realizar aquilo que Deus tem preparado. Porque se você não amadurecer, você não vai poder ser usado por Deus realmente. Amém?